Hora de conversar com o Carlos Andreasa. 2026 está aí. Lula propõe tarifa zero no transporte público. Curiosamente, foi a tarifa zero, né? Não é pelos 20 centavos que originaram aquele transe em 2013, que culminaram, de certa maneira, com os protestos anti-Dilma em 2015. Andreasa, tarifa zero é a grande bandeira do governo para o ano que vem. Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, meus amores. Eu acho que será a grande bandeira. Acho que está muito claro para mim que se articula esse discurso. É um desdobramento influente, é uma mensagem poderosa, porque é algo factível. Há um custo a ser estimado, custo grande, alguém sempre paga essa conta, mas do ponto de vista da comunicação político-eleitoral, é poderosíssimo. Um governo, eu repito aqui, tenho falado sobre isso, que não tinha uma marca, que era um governo reativo, que até aqui, quase ao fim do terceiro ano do mandato, um governo que vivia reagindo a problemas muitas vezes criados por si, ou aumentados por si, e que tinha como entregas duvidosas o requentamento de programas do passado. O governo encaixou um discurso. Enquanto a oposição inexiste, a oposição à direita fica com a bandeira da anistia ampla, geral e restrita, e uma bandeira especialmente enfraquecida depois que Lula, digamos assim, furou o monopólio do bolsonarismo eduardista na Casa Branca. A oposição inexiste e o governo Lula encaixou um discurso. A partir, era um tabu a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Fora proposta de campanha, inclusive de Bolsonaro, não entregou. Foi de Lula, entregou. Quando se consegue chegar a um lugar como esse, se encaixa um discurso que vamos falar em conceitos, que é o domínio do discurso com uma concretização, o domínio do discurso do combate à desigualdade, do enfrentamento à desigualdade, taxando os mais ricos. A gente pode questionar aqui, eu posso fazer um programa inteiro mostrando que as coisas não são exatamente assim, que há muitas nuances, mas eu estou falando do discurso. O discurso é: governo combate a desigualdade com uma medida prática, combate a desigualdade e toma para que os pobres ou a classe média, os que ganham menos, paguem menos ou não paguem, toma dos mais ricos. Esse é um discurso muito influente do qual tudo isso se desdobra. A gente tem, pensando em 2026, embora ainda não tenha sido anunciado, para mim a embocadura está armada para que a bandeira de Lula, como promessa para, a partir de 2027, uma vez reeleito em 2026, com base nesse eixo da isenção do imposto de renda, do que isso significa, o enfrentamento da questão da carga de trabalho, da escala 6x1, isso vai voltar à tona, assim como agora a tarifa zero para transporte público. Isso é muito influente. E aí eu desdobro isso um pouquinho para, você falou em 2013, se eu não me engano, o prefeito de São Paulo era Fernando Haddad naquela ocasião. E Lula entrega para Fernando Haddad, atenção a isso. Isso não é, eu não tenho uma informação, isso não é uma apuração, é uma leitura de cenário. Lula entregou, claro, ele é o ministro da Fazenda, entregou para Haddad a liderança, a gerência dos estudos para essa tarifa zero. Isso é um argumento muito poderoso. Eu tenho a impressão, e Haddad não dirá não para Lula, eu tenho a impressão que está chegando aquele momento em que o presidente vai chamar Haddad para uma conversa sobre 2026, e claro, tem que ver como Tarcísio de Freitas se posicionará, mas eu vejo Lula olhando para São Paulo fundamental, vejo Lula armando o cenário e armando Haddad de argumentos. A tarifa zero, por exemplo, é um argumento muito poderoso, preparando Haddad para ser candidato a governador de São Paulo mais uma vez. Eu acho que esse cenário Fale, Carla? Não, desculpa, eu abri aqui o microfone e a gente estava assim, nossa, será? Então, será mesmo? Achei, e aí depois eu ia perguntar, e o Alckmin também não é um nome possível? Porque aí Alckmin vira uma briga boa aqui com o Tarcísio de Freitas em São Paulo, não? A gente entrou no campo da especulação, né? Total. A gente está no campo da Mas especulação. É bom de vez em quando. O centro da questão é a tarifa zero e esse encaixe do discurso, com que eu comentei a coluna. Como eu vejo claramente Lula passar essa bandeira para Haddad, me ocorreu que talvez seja uma preparação de cenário, com base numa leitura. Para mim está muito claro também
e ainda falta muito tempo, que Alckmin concorrerá à reeleição com Lula na chapa à presidência da República. Já há algumas comunicações nesse sentido. Esse é um cenário que se arma e ele é muito influente. É um momento, as coisas mudam muito rapidamente, mas é um momento positivo para o governo Lula depois de muito tempo. Eu sempre achei inacreditável que se subestimasse as capacidades competitivas de Lula sentado na cadeira para 2026. Eu sempre achei que ele seria competitivo. Mas ele estava numa posição passiva, numa posição reativa, sem agenda. Agora, esse jogador que nunca foi carta fora do baralho está dando as cartas. E aí eu fecho a coluna com uma observação sobre o mercado financeiro. Eu não acredito na ideia de mercado financeiro como totem, né? São pessoas, instituições que pensam diferente, tem divergências entre si. Mas como efeito em bolsa, em dólar, a gente pode usar essa categoria mercado. O mercado reagiu nos últimos dias com mau humor. E eu acho que parte tem consequências do que acontece fora do Brasil, tem coisas acontecendo e tal, mas tem um eco do que acontece aqui dentro e acho que passa pela percepção desse tal mercado que está ainda completamente comprado de Tarcísio de Freitas, de que a coisa não seria tão fácil assim. As pessoas achavam mesmo que Tarcísio de Freitas era um fato consumado, que Lula era carta fora do baralho, que Tarcísio de Freitas uniria a direita, e elas percebem que não apenas Tarcísio não conseguirá unir a direita, porque mesmo que Bolsonaro o apoie, ele terá oposição do bolsonarismo eduardista, que é muito influente em rede social, então isso vai minar a sua condição, não é um fato consumado, não está dado. E além disso, para além da questão de Tarcísio, a competitividade de Lula, que muitos davam como carta fora do baralho. Então acho que o mercado olhou para esse discurso encaixado e falou, não é que... Eu não sei como tiveram dúvida disso, mas não é que vai ter briga e que Lula é forte para 2026, é forte, será forte e vai ter peleja, meus amores. Vai, mas falta menos de um ano. Olha, mas eu conheço um pouquinho o interior do meu estado e com agenda positiva, com tarifa zero, com, enfim, trabalho a ser mostrado, com... Economia pode estar voando, pouco importa. Eu acho muito difícil no futuro próximo, e até nem tão próximo assim, o PT conseguir eleger um governador de São Paulo. É muito difícil. Prefeito de São Paulo? Perfeitamente possível, já aconteceu outras vezes. Governador, olha, seria algo realmente histórico. Mas aí Megali, você me lembra 2022, porque não acreditava, você está certo, não acreditava na viabilidade de Haddad em 2022, mas o cara vai para o sacrifício, e se ele consegue fazer uma boa campanha e trazer mais votos, tirar mais votos, portanto, do seu adversário, ele fortalece o objetivo que é a reeleição. Então seria ter uma bandeira, que é sobretudo de Lula, se sacrificar talvez numa eleição para governador, e depois, se o objetivo for realizado, Lula for reeleito, volta para o governo, podendo escolher onde vai trabalhar. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Isso é lateral na análise aqui. O importante que a gente precisa observar é o encaixe do discurso de Lula depois de muito tempo. Vamos ver como isso se desdobrará. Pronto. E na vitrolinha? Melhor para nós. Hoje eu tô naqueles dias românticos, né? Todo dia você tá falando sabem. Isso. Eu tô numa fase romântica. O que eu posso fazer? Melhor para nós, fundo de quintal, na voz mais bonita do fundo de quintal em todos os tempos, definição do Arlindo Cruz, para Sereno, samba do Sereno com seu filho André Renato. Beijo, meus amores, até amanhã. Beijo, obrigado, até amanhã. Mas tem um ditado popular que é tão perfeito, quem perde um